Queridos, o assunto quebrando o silêncio é muito delicado. E era necessário que alguém viesse e nos orientasse sobre como a gente identificar o abuso a uma criança. É triste, porque são 15 milhões de crianças e adolescentes abusadas por ano no mundo todo. E eu creio, isso é muito evidente, que Jesus está voltando. Porque as profecias estão se cumprindo. O amor acabou. De todas essas crianças abusadas, 75% dos casos, quem abusa é um pai ou um padrasto. Ou seja, quem deveria dar amor, quem deveria dar carinho, orientação, está abusando. Então, somente Jesus, ele pode restaurar, somente ele pode ajudar e pode orientar a gente nesse momento de sofrimento. Porque muitas vezes a gente acha, eu sou cristão, Deus vai fazer a justiça, então eu não vou fazer nada. E isso faz com que esse número só aumente. Os dados que a gente tem pode ser muito maior, porque o número de pessoas que denunciam é muito pequeno. Então, era necessário, porque às vezes em meio à nossa correria do dia a dia, em meio à busca do sustento dos nossos filhos, a gente não percebe detalhes que as crianças demonstram. A violência sexual contra, criança, a criança geralmente ela fica calada, é silenciosa. Muitas vezes a criança é tão pequena que ela nem sabe o que está acontecendo com ela. E isso dura anos. Há casos de abuso que duraram 10, 15 anos para que cessasse. Para que a pessoa criasse a coragem de denunciar e desse um basta. E isso acontece também no nosso meio. Por isso era necessário que a gente pudesse falar nesse dia, quebrando o silêncio, falar sobre não apenas que existe, não apenas que há crianças que são abusadas, mas o que eu posso fazer para ajudar? Como eu posso identificar? Aí, diante disso, a gente pensou, e eu me disponibilizei para poder passar essas informações. Vocês podem talvez perguntar, tá, mas com base em que ela está falando? Eu sou estudante de pedagogia, estou terminando, sou uma estudiosa desse assunto, porque já aconteceu perto de mim. E eu tive, então, que estudar, tomar uma atitude, e por esse motivo, e também pelo motivo de que quando a gente se disponibiliza a colocar os nossos dons e talentos nas mãos do Senhor, a gente tem que se disponibilizar para fazer o que tiver à nossa mão. Então, qualquer dúvida que continuar depois da gente sair daqui, tem o site www.quebrandosilencio.org. Aqui tem a revista que nós vamos oferecer às pessoas daqui a pouco, todas as revistas em PDF, tanto para o adulto, quanto para o adolescente, quanto para a criança. Porque desde criança se pode sim falar sobre como a criança vai se proteger, se caso isso aconteça com ela. Já há muito tempo, né? Porque a gente muito fala assim, quando se fala em abuso, a gente já pensa na figura do homem abusador. Mas não, há mulheres abusadoras, há mães que abusam dos seus filhos, das suas filhas. É o fim. Jesus está voltando, graças a Deus, né? É o que a gente tem que pensar nesse momento. Em 2017, segundo dados da Unicef, em todo o mundo, 15 milhões de meninas de 15 a 19 anos haviam sido forçadas a fazer sexo. No Brasil, 62% dos atos de violência contra menores foram praticados por familiares na residência da vítima ou na casa dos acusados. Os lugares onde seria proteção para as crianças, muitas das vezes é o lugar em que o abuso acontece. 80% das vítimas são crianças e adolescentes, das vítimas de abuso sexual. 75% dos casos, o abusador é o pai ou o padrasto.
1 em cada 4 meninas e 1 em cada 6 meninos são vítimas de alguma forma de abuso sexual. Mas então o que é o tal do abuso sexual? O que caracteriza o abuso? É toda violência sexual em que menores são usados para estimular ou satisfazer sexualmente um adulto. Pode ocorrer com ou sem violência física ou mesmo sem contato físico. O abuso sexual não é apenas o ato em que há contato físico. Pasme, mas há muitos casos em que a criança ela é fonte, né, de satisfação sexual de um adulto apenas visualmente. O adulto tira a roupa da criança, né, despe ela e tira foto. Isso é abuso. O fato da pedofilia, você sentir, né, a pessoa sentir prazer pelo corpo da criança, muitas vezes não precisa ter o ato em si, o contato físico. Isso também é um abuso sexual. É um abuso infantil. E outra coisa que muitas vezes as pessoas não se dão conta, nem passa pela cabeça que também é uma forma de abuso, é o chamado cama compartilhada e quarto compartilhado. Quando a criança ela dorme no mesmo quarto que os pais, ou a criança dorme na mesma cama que os pais, e durante a noite os pais pensam que a criança está dormindo e então o pai e a mãe fazem o ato sexual e a criança vê. Isso é abuso. É abuso contra uma criança. Porque uma criança, até os seus 6, 7 anos de idade, uma criança pura, vamos dizer, ela não tem noção do que é um ato sexual. E ela, na cabeça dela, quando ela vê o pai e a mãe no ato sexual, ela pensa que está tendo uma briga, que o pai está matando a mãe. Há um relato de uma psicóloga que ela foi fazer uma palestra numa escola e ela falando sobre o cuidado do corpo, que a criança tem que proteger o corpo. A menininha levantou a mão e falou bem assim: tia, a senhora tem que falar isso para minha mãe, ela tem que proteger o corpo dela. E então, depois, essa psicóloga chamou a criança, foi até a coordenação da escola e, né, conversou com a criança. A criança ela tinha 5 anos. E ela via os pais tendo relação sexual. E ela achava na cabeça dela que o pai estava matando a mãe. E então chamaram a família e a família não tinha noção. A fala da família era: a gente pensava que ela estava dormindo. E isso é tão comum de se acontecer. Nas escolas, os relatos das crianças, quando você vai conversar com elas sobre um assunto, sobre o cuidado do corpo, é muito comum elas até reproduzirem o que elas veem em casa. E aí, quando você pergunta: como que você dorme? Você tem o seu quarto? Não, eu durmo junto com o papai e a mamãe. Então, isso é um tipo de abuso, porque a criança ela não tem que ser exposta a isso. É um tipo de abuso sexual. É um tipo de violência contra a criança, porque ela está precocemente vendo algo que não é para a idade dela, que ela não consegue compreender. E se a gente for sair da nossa esfera cristã e for pensar no que o psicólogo tal fala, eles vão achar que é até normal. Só que nós somos cristãos e nós sabemos que isso não é normal. Até o fato de tomar banho junto, o pai e a mãe nu, uma criança não pode ver se ela tem mais de 2 anos e às vezes até menos. Até menos de 2 anos. Ela não pode ver o seu pai e a sua mãe nu. Porque isso vai fazer com que a criança tenha um contato com algo que ainda não está na idade. Mas, lógico, há meios de a gente falar com a criança sobre esse assunto sem expor o que não é necessário. As consequências do abuso sexual na vida da pessoa, principalmente das crianças: baixa autoestima, depressão, ansiedade. É uma criança que é inquieta e muito ansiosa, pânico, isolamento social e futuramente dificuldade de manter relações afetivas saudáveis. Isso quando grande. E aí, como que a gente pode identificar que uma criança está sofrendo abuso?
vai depender de há quanto tempo essa criança está sofrendo abuso. Vai depender de como essa criança é tratada, se ela tem pessoas nas quais ela confia. Porque uma criança que tem uma rede de proteção, o que seria uma rede de proteção? Seria aquela criança que ela entende que o corpo dela é dela e ninguém pode tocar sem a permissão dela. E se alguém fizer algo que vai constranger ela, que ela não sentir à vontade, ela pode contar para o pai, para a mãe, para a professora, para quem for. Essa criança, quando ela sabe qual é a rede de proteção dela, ela vai gritar logo quando aparecer a tentativa. E o abuso infantil, o ruim é que geralmente as crianças se calam. Mas mesmo as crianças se calando, ela dá sinais. E os sinais, alguns deles é mudança de comportamento. Aquela criança que conversava, aquela criança que brincava, ela muda de comportamento. Às vezes ela era muito obediente à regra e ela passa a quebrar a regra, a não aceitar regras. Há uma mudança de comportamento. E isso é nítido. Na escola já tive, infelizmente eu já tive essa experiência com um aluno e é nítido a mudança de comportamento da criança. Mudanças no hábito alimentar. A criança passa ou a ter compulsão por alimento ou ela rejeita. E ela vai emagrecer um pouquinho, ela vai ficar diferente. Comportamento regressivo, enurese, que ela passa a fazer xixi na cama, chupar dedo, ter muita dependência, querer ficar grudado com a mãe ou com o pai ou com alguém da confiança dela. Baixa autoestima, hiperatividade ou retraimento, ou ela é aquela criança tranquila e ela passa a ficar acelerada, ou então é aquela criança que conversa, é dinâmica, extrovertida e passa a ficar quieta no canto, tímida, isolada. Isso acontece. Comportamentos sexuais em desenhos e jogos. Isso é algo... Existe até na psicologia o grafismo, né? O estudo, né? Dos desenhos. E o desenho fala pela criança. Quando a criança fica em silêncio, quando ela fica calada, o desenho da criança fala tudo. E pais, vocês precisam ficar alerta com o desenho das crianças. Não apenas a questão de falar, da criança expressar um abuso sexual, mas expressar que ela está com depressão, que ela está se sentindo rejeitada, que ela está incomodada com algo que está acontecendo. Através do desenho, ela demonstra isso. Eu selecionei alguns desenhos que mostram esse tipo de comportamento. Essa aqui é o desenho de uma menina de 9 anos, ela foi abusada pelo pai e ela retratou como que era o pai abusando dela. Ela sentada em cima do pai. Um menino de 7 anos abusado pelo pai, ele era obrigado a fazer sexo oral com o pai e ele desenha o cordãozinho. E a carinha de triste, né? Sofrendo abuso. É muito nítido. A criança, ela demonstra. Quando ela não fala com a boca, as atitudes. Porque a gente não fala só com as palavras. O nosso corpo e as nossas atitudes também falam com a gente. Continuando os sinais. Dificuldade de relacionamento com outras crianças e com adultos, acompanhado por medo, fobia ou vergonha. Se do nada essa criança começou a ver certa pessoa e dar um passo para trás e não querer ficar perto, não é do nada que aconteceu. A criança, sim, a criança que não vai com ninguém, mas uma criança que se socializa perfeitamente com todo mundo e aí do nada ela começa a ter rejeição por fulano, temos que investigar. Temos que acender um sinal de alerta e ver o porquê. Muitas vezes não é caso de abuso, é só porque aconteceu alguma coisa, ou a pessoa repreendeu, né, a criança, ou alguma coisa, mas no mundo em que nós estamos vivendo, é bom a gente ter um pé atrás com tudo. Amadurecimento sexual precoce ou masturbação compulsiva. Crianças que são muito pequenas, vamos dizer assim, criança na faixa de 4 a 7 anos, 6 anos, elas não têm uma noção de que ela está sendo abusada. E um dos indícios
A masturbação compulsiva é repetitiva, ela fica colocando a mão nos órgãos genitais. Você piscou, ela está com a mão lá. E na escola a gente vê muito desses comportamentos. E em alguns casos, investigando, o menino lá, ele tem 5 anos e ele está lá na sala de aula e ele põe a mão e fica lá. E a professora chama a atenção, ele tira, mas ele volta e coloca. Foi investigar. Os pais, além de... Ele tinha a cama compartilhada e os pais assistiam filmes pornográficos com a criança. Isso é um abuso. E o pai achava normal assistir o filme com a criança. Não porque ele tem que ser macho. Que absurdo. E esse comportamento é repetitivo. Em vários lugares a gente vê isso. E os pais não têm a consciência de que isso é um abuso. Tentativa de suicídio e automutilação. Isso quando a criança, né, já é mais um pré-adolescente. Acontece muito. Infecção do trato urinário. Principalmente se a menina está com infecção urinária de repetição e ela se alimenta bem, não tem um histórico de uma pessoa doente, pode desconfiar também. Tudo, queridos, é motivo de a gente desconfiar, mas por que isso está acontecendo? E a gente também pode falar um pouquinho sobre o comportamento de possíveis abusadores. A gente viu que as crianças, elas dão indícios. E a gente também precisa ficar alerta com relação às pessoas que estão ao nosso redor. O abuso contra a criança, na maioria dos casos, não é alguém que chega do nada, que cata a criança e leva embora e abusa da criança. Não. A maioria dos casos é familiar dentro de casa. É o tio, é o primo, é o pai, é o padrasto. É o amigo da família que vive lá, que gosta de criança. E em muitos casos, queridos, infelizmente, é o diretor do clube de desbravadores, de aventureiros, é o conselheiro, porque há casos. Então, a gente precisa se ligar e prestar atenção em alguns sinais que algumas dessas pessoas, elas dão. A maneira de brincar com a criança é constrangedora. Às vezes a pessoa brinca com a criança, você percebe que a criança não quer mais a brincadeira e a pessoa insiste. Vamos prestar atenção nesse tipo de pessoa. Sempre favorece a criança na brincadeira. Defende, 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 defende. A criança é o querido. Encontra sempre razões para ficar sozinho com a criança. Insiste em afetos físicos, beijar, abraçar, brincar de lutar, mesmo com sinal claro de incômodo por parte da criança. Aquele pegajoso que fica, porque eu gosto de criança, e abraça, a criança está se esperneando para sair, está lá. Ai, bonitinho. Vamos prestar atenção com esse tipo de pessoa. Apresenta desenvolvimento aleatório. Na verdade, aqui, apresenta interesse aleatório pelo desenvolvimento sexual da criança. Ou seja, a criança está lá, né, já está lá crescendo. Nossa, mas você está crescendo, né? Olha só como você já está grandinho ou grandinha, seu corpinho já está se desenvolvendo. Não tem porquê, se ele não é pai, não é mãe, não é da família, ficar fazendo esse tipo de comentário com relação à criança. Está sempre buscando estar na companhia de crianças. É estranho uma pessoa adulta, não se relaciona direito com pessoas da sua idade, mas ama criança e vive e gosta de ficar sempre perto de criança. Sempre oferece para tomar conta de criança de graça. Se às vezes até o pai não está querendo ficar com a criança, quanto mais será o outro que quer ficar de graça. Vamos desconfiar, porque não é uma coisa muito comum, não. Compra presentes caros ou oferece dinheiro para a criança sem nenhuma razão aparente. Porque eu gosto tanto de fulaninho e tal, eu comprei um presente, isso se repete. É bom ficar
ligado. Com muita frequência é visto em bancos de praças próximos de brinquedos infantis. O que uma pessoa sozinha, que não tem filho nem nada, uma pessoa adulta quer ficar lá sentado perto, né, das brincadeiras das crianças? Trata uma criança em particular como a predileta, fazendo-a se sentir especial em comparação com as outras da família. Essa predileção, porque eu gosto dessa fulaninha aqui mais do que das outras, tudo favorece aquela criança. A criança vai começar a se sentir, nossa, gosta de mim, porque, gente, o abuso é sutil. Não começa já com o ato sexual em si. Começa ali a pessoa convencendo, e no começo não há nada o que falar. A criança não está fazendo nada de errado. E vai começando, porque fulano gosta de mim, a criança se sente bem na presença da pessoa. Porque eu ganhei o presentinho dessa pessoa. E aí vai indo, até que essa pessoa encontra a oportunidade e, enfim, consuma o fato. É progressivo, não é de repente. E nós precisamos ficar atento com relação a isso. Só para a gente relembrar, ative seu sistema de alarme quando uma dessas coisas acontecer. O medo pode levar uma criança a sofrer calada dentro de casa. Entenda como identificar se ela é vítima de abuso sexual. 1. Saiba com quem a criança está e o que fazem enquanto estão juntos. É muito importante isso. Desconfie se ela repetidamente não quer estar perto de alguém conhecido, como havia dito anteriormente. Observe se há mudanças repentinas de comportamento sem causa aparente, como irritação, choro ou todas aquelas outras coisas que eu havia falado. 4. Perceba se a criança se isola, se alimenta de maneira diferente, tem pesadelos e passa a urinar e defecar na cama à noite, que é o comportamento, regressivo. Nunca desconsidere o que ela compartilha com você, ainda que por meio de desenhos. Em caso de suspeita, investigue a situação. Marque uma consulta com um psicólogo infantil. Pode ser que a criança esteja com medo de lhe contar o que está vivendo. Se o abuso for confirmado, não se desespere. Com um tratamento adequado, elas têm muitas chances de superar o trauma. E ame, proteja, escute e se coloque ao lado da criança. Aí, queridos, somos uma igreja. O que nós podemos fazer para contribuir, para ajudar a proteger as nossas crianças? Capacitar voluntários, preparar pessoas que lidam com crianças no seu trabalho voluntário na igreja. Ou seja, sou do departamento infantil, então os nossos líderes precisam saber como escolher as pessoas que irão trabalhar com essas crianças e deixar bem claro o que se espera dessas pessoas. Não podemos, a pessoa veio lá não sei da onde, gosta de criança, vamos colocar ela lá no departamento infantil. Tem que ter muito cuidado, porque muitos casos, queridos, há pesquisas que dizem que uma boa parte dos pedófilos, eles gostam de estar nas igrejas. Porque a igreja é um ambiente em que Jesus está transformando, que todo mundo ama todo mundo, e ali é o lugar em que ele faz as suas vítimas. Fechar o cerco contra abusadores, verificar antecedentes criminais de novos membros e de voluntários pode ajudar a intimidar potenciais abusadores. Porque se você chega, estamos precisando de conselheiro para o clube de aventureiros, que são crianças. Pego qualquer um, o primeiro que aparece, sem verificar se essa pessoa já foi presa por pedofilia, já esteve envolvida com qualquer coisa. Nós somos uma igreja. Nós levamos o nome, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E qualquer coisa que acontece, é o nome da igreja que será manchado. Sim, o não é permitido. Não é permitido colocar uma observação lá no membro, na carta do membro. Esse membro, não. Mas essa pessoa estava aqui no Dom Aquino e ela abusou, a igreja teria que ter
acionado a justiça, né, a polícia, e aí esse membro chegou, isso seria o que todos nós deveríamos fazer, né? Essa pessoa chegou, o membro quer vir para a nossa igreja, veio, pegou a carta da pessoa, vai lá na polícia, boletim de ocorrência, né, é o antecedentes criminais, e vê. Se for, lógico que a gente não vai desprezar ninguém, mas se essa pessoa tem lá um caso de que abusou de uma criança, é óbvio que nós não vamos colocar ela para ficar com nenhuma criança. Em que ano? É porque hoje em dia as políticas públicas de 2000 para cá, mais ou menos, mudaram muito. Mudaram muito. Nesses casos em que a criança envolvida, mudou muita coisa. É no ato. E tem o conselho tutelar. O conselho tutelar, ele só age quando alguém vai lá e denuncia. Se ninguém denunciar, ele vai ficar paradinho lá no lugar dele. Se você suspeitou, denuncia. Existe o Disque 100, que ele tem um aplicativo também que é para esses casos. Disque 100, você liga e você faz a denúncia. Quando é um caso em flagrante, pode chamar 190 que a polícia prende, porque mudou. Depois da Lei Maria da Penha e depois de muitas outras coisas, essa situação de abuso contra a criança é algo imediato. Então, voltando, o que a gente deveria fazer? Pegou o novo membro, vai lá, pega um antecedentes criminais. Se essa pessoa já esteve envolvida com caso de pedofilia e abuso infantil, lógico, vamos receber sim, mas ela não irá trabalhar com desbravadores, com aventureiros, nem no departamento infantil. Vamos acolher sim, porque Jesus ele restaura, mas teremos o nosso cuidado, porque estamos no mundo em que existem muitas ovelhas em pele, né, de cordeiro. Temos que ser prudentes. Atentar para espaços isolados. Verificar se espaços utilizados para as atividades infantis não favorecem o isolamento. Que mais? Realizar check-in e check-out de crianças. Observar a entrada e saída das crianças nas classes infantis é uma medida de segurança preventiva. Mas, lógico, quando a gente já conhece todo mundo, né? A gente fica tranquilo. Mas, com certeza. Era bom ter um diácono sempre de prontidão do lado de fora ali, né? Para que quando sai, né? E os pais, com toda certeza, já ia pontuar isso. Os pais é o principal responsável pela criança. Os pais são os principais responsáveis. Porque Deus, ele incumbiu a quem a cuidar da criança? Os pais, né? Conhecer quem frequenta a igreja, manter um cadastro atualizado de quem visita e frequenta os cultos. Isso é importante para que, se acontecer alguma coisa, saber onde encontrar. E aí, a rede de proteção que eu havia falado no início. A relação da criança com o abuso vai depender se essa criança tem uma rede de apoio, com pessoas que elas confiam. Se sinta segura em contar o que está acontecendo. Quando a criança não tem essa figura de apoio, ela vai sofrer calada. Por quê? Em muitos casos, quem está abusando é alguém muito próximo. Isso dificulta muito. Mas quando a criança ela é orientada desde pequena a preservar o seu corpo, a cuidar do seu corpo e a ter aquelas pessoas de confiança que geralmente envolve pai, mãe, tios e professor. O professor é muito importante, que o professor ele consegue identificar se a criança está sofrendo algum tipo de abuso dentro de casa, negligência ou passando por algum problema. Eu indico esse aqui, ó, Pipo e Fifi. É um livro de prevenção de violência sexual na infância. É da Caroline Arcari. Ela é pedagoga, especialista em orientação sexual para criança. Esse livro, para vocês terem noção, ele tem como você tratar desse assunto de prevenção de violência do 0 aos 3 anos de idade, dos 4 aos 6 e assim vai indo. Porque a gente pode pensar, mas uma criança que nem fala, como que eu vou orientar?
Como que ela vai dar sinais? Ela dá. E esse livro ajuda muito. E também, queridos, a gente precisa ser muito atento com o seguinte: nós somos os responsáveis pelas nossas crianças, não só os pais, mas todos aqueles que estão ao nosso redor. É nossa responsabilidade não só como membro da igreja, mas como corpo de Cristo, preservar a vida das nossas crianças, a integridade física dela. E nós devemos ficar atentos a tudo isso. Não só aos pais cabe a responsabilidade, mas também a todos os que estão ao redor, todos os que conhecem, principalmente os educadores. Eles necessitam ter essa sensibilidade de ver. Às vezes a nossa vida é tanta correria, a gente quer dar o sustento para os nossos filhos, quer dar algo melhor, e a gente esquece do principal, que a criança precisa de carinho, de afeto, de atenção. Porque uma criança que é carente emocionalmente, ela é uma presa fácil para os abusadores. Porque ela vai querer colo. Sabe aquelas crianças que qualquer adulto que chega leva? Porque ela é carente. Os pais precisam dar carinho, atenção, brincar com essa criança. Porque aí, se vem uma pessoa desconhecida, ela não vai sentir falta, ela vai achar estranho. E a orientação é a melhor prevenção. Então, que Deus possa, nos auxiliar e a gente possa continuar sempre buscando conhecer mais e mais para a gente ajudar as nossas crianças. A superação do trauma começa com o fim do abuso. Então, se você identificou algo estranho no seu filho, investigue. E tendo a certeza, denuncie, gente. Quebre o silêncio, denuncie os abusadores, diz que 100 ou 190, se for um caso, e acione o conselho tutelar. É isso, queridos. Obrigada.